Fala moçada, como vocês estão? A aula de hoje vai ser um pouco diferente, né? Preferi trabalhar com vocês de forma assíncrona nesse tema, para dar mais independência para vocês funcionar como uma atividade prática, uma atividade experimental. Acho que vai ser bacana de vocês fazerem a construção do diagrama de energia, né? Mas antes disso, eu vou deixar aqui uma discussão para a gente fazer aqui por essa videoaula, que é o seguinte: a gente viu que a resolução da equação de Schrödinger, ela possibilitou a gente a obtenção dos números quânticos, né? O número quântico principal, que ele vai de 0 até infinito, na prática vai até 7, né? O L variando, que é o número quântico secundário, esse relacionado mais à distância em relação ao núcleo, a energia potencial, e o L mais a região de movimentação do elétron, ou seja, relacionado mais à energia cinética, ele varia de 0 até n-1. Então, essa aqui são os níveis de energia, que a gente tem os subníveis, e esses subníveis, eles se subdividem em orbitais, né? São as regiões, realmente aqui as regiões de probabilidade, variando de menos L até a mais L, certo? E também a gente tem o sentido em que o spin do elétron, em que da movimentação, que o elétron ele rotaciona em torno do seu próprio eixo, esse spin podendo ser menos meio ou mais meio. Então, são um conjunto aqui de números quânticos, dos 4 números quânticos, que descreve muito bem a energia dos elétrons, né? Pessoal, e nós chegamos a comentar isso aqui na última aula, o princípio de exclusão de Pauli, que, resumindo, não existe dois elétrons em um átomo com o mesmo conjunto de números quânticos. Então, cada elétron em um átomo ele vai ter que apresentar um conjunto de números quânticos único, ok? Quanto mais esses números quânticos forem parecidos, né, mais a energia dos elétrons vai ser semelhante. Porém, a gente vai ter algumas diferenças, né? E a gente vai trabalhar essas diferenças em cima dos exemplos. Se eu pegar aqui, ó, um átomo que tem a configuração lá nesse orbital 3s, né? Tem um elétron nesse orbital 3s. Que número quântico que descreve esse elétron? Que números quânticos descrevem esses outros dois elétrons aqui, isso aqui em outro átomo, né? Que é presente esse 3s2, tá? E aí a gente vai entender. Se for aqui só para um elétron, tranquilo, né? A gente descreve os números quânticos dele, ó. O n igual a 3, ele está na terceira camada. Na terceira camada, a gente sabe que pode ter L igual a 0, L igual a 1 e L igual a 2, né? Ou seja, pode ter os orbitais S, nesse caso aqui o 0 significa o orbital S, né? E esse orbital S, ele não subdivide, certo? Aqui, representado por esse 0. O número de spin, por convenção, a gente coloca menos meio, sendo o spin aí direcionado para cima, se fosse para a gente desenhar naquela forma de caixinha, para não ter que ficar representando o orbital, né? Então, o 3s seria esse daqui. A gente pode colocar aqui que é o orbital 3, o orbital s não subdivide em outros orbitais, a gente coloca aqui esse spin dessa forma, ok? Mas imagine que você tem um outro átomo que tem 2 elétrons nesse orbital. Qual que vai ser a diferença entre os dois? Olha só, aqui é o primeiro elétron muito parecido, se eu for representar aqui na forma de caixinha. Ó. Vou colocar em cor diferente, mas não é só didática essa mudança de cor, tá? Então a gente tem o primeiro elétron, terceira camada, L igual a 0 representando o orbital S, ML, número quântico aqui, que mostra a orientação do orbital, ele fala que o orbital não tem outras divisões, e o MS, que é o número de spin, a gente coloca primeiro. O segundo elétron, então, ele só pode estar, ele tem aqui os números quânticos quase todos iguais, o número quântico que vai ser diferente vai ser o número quântico, deixa eu pegar aqui a canetinha, deu problema, né? Vai ser o número quântico de spin, certo? Então, a gente tem a diferenciação entre esses dois elétrons que estão no mesmo orbital. Eles se diferenciam pelo spin, são
diferentes, certo? E aqui tem vários exemplos que a gente pode trabalhar isso. Olha só, um átomo que tem lá no orbital 4p um elétron, um outro átomo que tem 2, um que tem 3, um que tem 4. Vamos ver como que vai ser esses números quânticos para esses exemplos. Quarta camada, lembrando, quando o n é igual a 4, o L pode ser igual a 0, ou seja, ele tem um orbital S, tem um orbital P, tem um orbital D e tem um orbital F, né? Porque o L vai de 0 até n-1, certo? E o n-1 aqui seria 3, que é o orbital F, ok? Pessoal, então, nesse caso aqui, o ML, ele mostra que esse orbital tem outros 3, né, que vai de menos L até mais L, então M, menos 1, 0 e 1. Menos 1 a gente pode encarar como que M menos 1 fosse Px, né, o primeiro orbital, e aqui a gente tem um spin. Primeiro a gente coloca esse spin com esse sentido, ok? Agora a gente já vai ver que quando tem 2 elétrons, a coisa já não é tão simples, né? Por que que não é tão simples? Para o S era um orbital só. Agora a gente tem 2 orbitais. 3 orbitais, na verdade, né? Por que que eu estou falando que a gente tem 3 orbitais? Porque o orbital P, que recebe o nome de L igual a 1, quando L é igual a 1, o ML, que é a orientação espacial desses orbitais, se divide em menos 1, 0 e 1. O que significa isso mesmo? Já falei para vocês, Px, Py e Pz. Quero representar isso na forma de caixinha, pode? O orbital 4p, você pode representar ele através de 4 caixinhas, né? Lógico que você vai fazer retinho, vai ficar torto igual o professor fez, certo? Aqui a gente faz aqui na correria, né? Aí seria como? Menos meio, certo? Eu vou aproveitar essa caixinha aqui para trabalhar esses outros exemplos. Agora tem um segundo elétron que eu estou na dúvida. Ou eu boto esse elétron aqui, igual eu fiz lá no 3s, ou eu boto esse elétron aqui. Quando tiver nessa dúvida, gente, vocês vão utilizar uma regra que chama regra de Hund. A regra de Hund fala que os elétrons emparelhados, né, e com os spins paralelos, isso dá mais estabilidade, né? Olha aqui, ó. A energia de um orbital incompleto é menor quando nela existe o maior número de elétrons com os spins paralelos, ou seja, os spins na mesma direção dá estabilidade para o átomo. Então, o segundo, deixa eu mudar a corzinha da caneta para a gente mostrar que eu já estou trabalhando em outro átomo, né, um outro exemplo. Deixa eu pegar aqui essa corzinha aqui. Então, esse segundo elétron só pode vir aqui, porque essa é a regra de Hund, ela fala que isso dá estabilidade para o átomo, né? Então, olha aqui, o spin vai ficar orientado no mesmo sentido, ok? Para 3 elétrons, se fosse o caso de ser 3 elétrons, olha aqui os números quânticos. Vai ter que ter os 3 elétrons sem ter números quânticos diferentes, né? Certo? Olha só esses dois números quânticos, não são diferentes? Ó, o ml é menos 1 e o ml aqui é 0. O que significa isso? Significa que esse aqui está no orbital px e esse aqui está no orbital py. Então, notem essas questões, né? Aqui, os 3 elétrons têm que ter números quânticos diferentes. Olha aqui, o px, o segundo elétron no mesmo sentido, ó, o spin no mesmo sentido. O terceiro elétron, o spin também no mesmo sentido. Dá para fazer isso. Então, nesse caso, ficaria os 3 elétrons com o mesmo sentido, os elétrons emparelhados, né? Agora eu só estou aqui, vendo que eu estou usando o termo errado, né? Esquece esse termo emparelhado, depois a gente vai ver o que é isso na hora que a gente estiver estudando aquelas propriedades magnéticas que eu falei para vocês. Vamos deixar assim que os spins estão paralelos, tá? Então, os spins paralelos, não vamos usar esse termo emparelhado ou desemparelhado, ok? Porque aqui, na verdade, seria desemparelhado. Gente, então esses spins no mesmo sentido da estabilidade, e a gente tem, então, os 3 elétrons com esses spins, mudando apenas
o ml aqui, que é px, a orientação espacial desses orbitais, né? E pz, ok? Lembrando que o orbital P tem essas 3 divisões e cabe no máximo no orbital P, cabem 6 elétrons, né? 2 em px, 2 em py, 2 em pz. E aqui a gente tem o último exemplo. Imagine que você tem que colocar um elétron a mais. E agora? Agora sim você pode colocar com spin no outro sentido, esse quarto elétron. Então, aqui a gente tem os 3 elétrons no mesmo sentido, preenchendo primeiro. E esse último elétron, que a gente vai preencher aqui, ele vai vir. Aí não tem jeito, aí ele começa com o spin no sentido contrário. Certo? Olha aqui, todos os spins em um sentido, esse outro spin em sentido contrário. E aí, dessa forma, a gente vai fazendo a configuração eletrônica, vai distribuindo os elétrons aí nesses orbitais, nessas camadas. Ok? Eu posso definir, então, todos os conjuntos de números quânticos seguindo essas regrinhas da mecânica quântica. Olha aqui, eu fiz para 3 camadas. A camada 1, ela divide em apenas um orbital, que é justamente aqui o orbital S. A camada 2, ela subdivide em 2 subníveis, orbital S e orbital P. A camada 3, orbital S, orbital P e orbital D. Né? Esse orbital S, ele não subdivide em outros orbitais, certo? Continua sendo que S. Acomoda no máximo 2 elétrons, não é isso? O orbital S, então, ele acomoda 2 elétrons, um com spin em um sentido e um com spin em outro sentido. Na camada 2, aqui o orbital S acomoda 2, e o orbital P, olha que o orbital P, ele acomoda 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons, dessa forma. E aí a gente pode ir construindo esse conjunto de números quânticos, todos os conjuntos possíveis, né? Que mesmo que esteja no mesmo orbital, o spin vai diferenciar esse conjunto de números quânticos. Olha aqui a gente tem no orbital S, cabe 2 elétrons, é apenas um. No orbital P, 6 elétrons. Olha aqui o orbital D, tanto de divisão possíveis. 5 orbitais, né? Em 5 orbitais, cada um cabendo 2 elétrons, a gente teria 10 elétrons. O orbital F, 14 elétrons. Ok? Então, esse conjunto de números quânticos, a gente pode discutir isso também, né? Uma questão que é muito importante, que vocês vão ver que para descrever bem um átomo, a gente precisa ver como que os elétrons estão distribuídos. E tem uma regrinha para a gente fazer essa distribuição. Os elétrons vão ser distribuídos nos níveis e subníveis de menor energia para o de maior energia. E como que a gente mede essa energia? Aí, o pessoal que estava nesse movimento aqui da mecânica quântica observou, só esqueci o nome do teórico que fez esse cálculo, tá? Que a soma de energia, a energia do elétron, ele pode ser definida como a soma dos níveis e subníveis. O valor, né? O valor algébrico do nível e do subnível. Bem simples, vocês vão ver. Olha aqui o exemplo. Se eu tiver em dúvida entre o subnível 3D e o 4S, qual que apresenta maior energia? Aí você vai falar assim, peraí, esse aqui é o N igual a 3, né? Para o 3D. O D é a mesma coisa que a gente falar L igual a 2. A soma deu 5. Então, 3D apresentou uma soma igual a 5. E o 4S? Vamos ver o 4S? O 4S, ele tem um N igual a 4, 4 níveis. O S significa que o L igual a 0. A soma de 4 com 0 deu 4. O 5 é maior do que o 4, então o 3D é o que apresenta maior energia, né? 3D tem maior energia. Certo? Então a gente pode ir calculando as energias desses níveis e subníveis. Se empatar esse número, pode acontecer de empatar. Toda vez que empata, vocês vão fazer o seguinte, vai ser o mais energético aquele que tiver a maior energia potencial, ou seja, aquele que tiver o maior valor de M, ok? Olha aqui esse exemplo
5P e o 6S. Vamos ver o 5P e o 6S? O 5P, o N é igual a 5. E o L? Quando é P, o L é igual a 1. A soma deu 6. Vamos ver aqui o 6S? O 6S, a gente tem que o N é igual a 6, o L igual a 0 e a soma também deu 6. Aí vocês chegaram nessa conclusão. Ixi, 2 subníveis que empatou o cálculo. 5P e 6S. Quem que vai vencer? Aquele que tiver o maior N. Então, 6S tem maior energia. Ok? Então, é dessa forma aí que a gente vai fazendo esses cálculos. Certo? E aí vai ficar atividade para vocês. A atividade é o seguinte: eu organizei para vocês todos os conjuntos de nível e subnível possível. Olha aqui, ó, todos. Então, o que vocês vão fazer? No nível 1, a gente tem o conjunto 1S. No nível 2, 2S, 2P, de acordo com esses números quânticos. Olha aqui, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F. No 5, a gente tem 5S, 5P, 5D e 5F. No 6, 6S, 6P, 6D. Esse aqui que eu coloquei clarinha porque na prática nenhum elemento químico chega a tanto, tá? Então esses que estão clarinhos, vocês não precisam de fazer, não tem problema. É teórico, aqui é com base teórica, não tem problema. O que eu quero que vocês façam é o seguinte, ó. Vocês vão ir fazendo os cálculos. Então, eu vou fazer aqui esses dois primeiros para vocês verem, ó. 1 mais 0, a energia dele é nesse parâmetro D1, né? 2 mais 0, 2. Quem que vem primeiro, em ordem crescente de energia? Esse aqui vem. Então, se eu tenho um elétron para distribuir, primeiro eu vou vir no 1s. Eu vou de menor energia para o de maior. Na hora que você organizar tudo isso aqui em ordem de energia, você vai colocar quem que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, isso vai ser sua ordem crescente, ok? De acordo com essa ordem, eu quero que você desenhe setas me mostrando que ordem é essa. Ou seja, a primeira setinha tem que pegar o de menor energia e a última setinha chegar no de maior energia. Mesmo que você já saiba fazer essas setinhas, faça através desses cálculos, tá? Do primeiro até o último, de todos isso aqui. Assim você vai construir e você vai entender por que é utilizado essa configuração eletrônica dessa forma, de onde que vem essas setas. Isso é muito importante para vocês terem um conhecimento mais amplo e mais completo. Beleza? Pessoal, aí qualquer dúvida eu vou estar à disposição. Na sexta-feira a gente encontra pelo Meet, tá? E pelo Google Meet a gente vai fazer somente exercício utilizando esse diagrama que vocês construíram, ok? Valeu demais, até a próxima, gente. Bons estudos para vocês.